Marcelo. Já que você, e foi levantado aqui em alguns pontos, esse trabalho diferenciado é uma característica sua, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho do Dr. Serapião, que faz o trabalho de psicologia, que eu acho que esse é um trabalho importante. Eu gostaria de saber um pouco mais como que ele é feito, se ele é feito de maneira individual, ele é semanal, ele é feito com o grupo como um todo, como que funciona isso? Eu conheci o Serapião em 1974, ele foi meu psicólogo aqui naquela época, né? Então ele tem uma larga experiência na psicologia do esporte. Ele não é um psicólogo de clínica, ele é professor de educação física e dá aula de psicologia desportiva na faculdade. Então ele é um psicólogo da área esportiva. Ele tem uma experiência, bom, 74, mas parece que ele começou em 72, né? Então você veja a larga experiência que ele tem. Então o que é o trabalho da psicologia no futebol? No caso, com o Serapião especificamente, eu levei para o Atlético Paranaense, levei para o Corinthians e tal. Ele tem a faculdade, ele não pode estar aqui no dia a dia, todo momento. Campinas é muito mais fácil, até porque ele mora aqui. Então o que é feito? É traçado um perfil individual. Cada psicólogo tem seu método. O método dele é uma entrevista que ele faz. Por exemplo, ele leva o jogador para uma sala e faz uma entrevista, tem uma conversa com o jogador. Essa conversa varia de 30 minutos a uma hora e pouco, dependendo de cada caso. Então, nessa entrevista, nessa conversa que ele tem, ele detecta os traços psicológicos, o perfil psicológico do atleta. Depois que ele traça o perfil deste, enfim, do grupo, aí ele faz a montagem do aspecto psicológico do grupo de uma forma geral. Então, onde que eu entro nessa história? Eu entro o seguinte, obviamente que ele vai respeitar sempre a ética, na verdade ele faz uma consulta, né? Então, ele não vai dizer para mim o que ele conversou, deixou de conversar. Ele vai passar para mim os traços importantes do atleta. Por exemplo, olha, esse jogador aqui, se você der uma dura nele na frente dos outros, esse jogador não vai jogar mais. Ele vai se abater, vai perder a confiança em você, não vai jogar. Então esse jogador, quando você dá uma dura nele, é melhor que você pegue ele no particular. Este jogador aqui teve muito problema na infância, com família, com tudo. Ele precisa de um pai, ele não precisa de um treinador, ele precisa de um pai. Você tem que tratar ele como se fosse seu filho. Eu estou dando exemplos diferentes. Esse jogador tem que ser no palco. Está entendendo? Então, ele me dá. Esse jogador, se tiver uma época de muita pressão, ele não suporta muita pressão. Então, é um jogador, por exemplo, que na fase boa, pode usar tranquilamente. Numa fase muito desgastante, de muita cobrança, ele pode não render o potencial dele. Então, eu tendo o perfil de cada atleta, obviamente que eu tenho uma facilidade maior de me relacionar com esses jogadores. E ele vai me dar o perfil coletivo. Por exemplo, vou passar o perfil para vocês dessa equipe que nós temos. O perfil coletivo dessa equipe foi o seguinte: nós temos um perfil mais ou menos gira em torno aí de, não vou dizer percentual para não entrar muito em detalhe, mas nós temos um perfil de um grupo que, se funcionar dentro do campo, nós temos tudo para fazer uma grande campanha. É um perfil bom, ótimo, desse grupo que nós temos. Então, se as coisas derem certo no gramado, taticamente, fisicamente, o entrosamento técnico do negócio, o perfil psicológico desse grupo é um perfil que pode dar muitos frutos agora. Coincidentemente, a gente não montou isso achando que alguns jogadores eu já conhecia, mas alguns eu não conhecia. Mas, coincidentemente, nós conseguimos coletar um grupo de perfil. Então, nós temos hoje um grupo de jogadores com um perfil muito bom para ter condição de seguir. Se as coisas tecnicamente... Só mais uma pergunta, tá? O nosso compromisso com o Adão é até as 19, ele cumpriu o horário e nós vamos cumprir também até as 19, ok? Então, última pergunta só. Vai lá. Adão, eu quero te fazer uma pergunta assim. O que você acha da imprensa de Campinas? Estou te perguntando isso porque, ano passado, durante a Série C, quando começou o campeonato final, eu fui assistir Guarani e Águia de Marabá lá em Belém. E eu fiquei no mesmo hotel do Guarani e eu conversei com o Luciano Dias, né, que até então era o treinador do Guarani. E ele criticou bastante a imprensa de Campinas, que a imprensa de Campinas colocava algumas coisas, fazia algumas colocações
não deveriam ser feitas, até porque atrapalhava o grupo e essas coisas. E no começo do Campeonato Brasileiro da Série C, a gente via no correio, o Guarani ia estrear. Você fala que o Guarani ia estrear, o Guarani está com o salário atrasado, o Guarani não vai conseguir pagar o jogador. Né? E tem eu não assisto muito, pouco eu assisto ele, mas como o Guarani jogou contra o Bragantino na sexta-feira e sábado, tinha o programa do Valdir Amorim, eu assisti, por mais que o Guarani ganhou, jogou bem, foi um jogo difícil, ele só criticou o time do Guarani. Em nenhum momento ele falou bem do time do Guarani. Né? Então eu queria saber assim, o que você acha da imprensa de Campinas? A imprensa de Campinas atrapalha? Como que você vê essa relação? Porque é uma imprensa que cobra bastante. Né? De uma forma geral, a gente não, somente para treinador, né? A gente não tem mais trégua em lugar nenhum. É ilusão achar que vamos lá que vai ser gostoso. Não é. Aqui em Campinas eu tenho muito conhecimento, e por isso várias vezes eu trabalho aqui, eu tenho muita amizade, isso não impede que o cara vai me criticar. Agora, a imprensa de uma forma geral, em Campinas eu não tenho queixa, assim, eu particularmente. Mas a imprensa de uma forma geral, se você pegar, por exemplo, na Bahia, é terrível você trabalhar na Bahia. Porque é o seguinte, a guerra pela audiência, alguns profissionais não medem para ganhar audiência, por isso que quando a gente conversa, quando alguns torcedores me procuraram da Fúria, no início, quando a gente chegou, eu conversei com a Guerreiros da Tribo, eu sempre digo, quando vocês começarem a se envolver com o que está ouvindo, que estão vendo, que estão falando, é melhor vir aqui e conversar comigo, para saber realmente o que está acontecendo. Eu prefiro dar uma satisfação para vocês do que vocês serem induzidos e a gente vai induzindo junto, aí vai vir um bolo só. Então, infelizmente, tem muita gente boa na imprensa, tem muita gente na imprensa que tem que, para ter audiência, por exemplo, o Milton Neto é meu amigo particular. O Milton Neto, para ter audiência, ele não mede, ele fala, assim, errado no outro dia, desculpa. Não é eu, só que ele falou 1 hora, desculpa, 1 segundo. É o estilo dele. Então nós vamos enfrentar sempre, qualquer que seja de São Paulo, do Rio, onde for. Na Bahia, por exemplo, é terrível. A guerra pela audiência é um negócio que os caras falam mentira. A última vez que saí de Vitória, eu saí chamando os caras de mentirosos. Eu não recebi nenhum processo. E provei porque estava falando até mentira. Porque amanhã vai sair muita coisa. Mais que você já tenha dito, que os jogadores conversaram. Sim. Essa briga de amanhã vai dar papo até a hora do tempo. Eu sei disso. Tem nem dúvida que isso aí vai ser explorado. Vitória, até porque teve imagem. Então, mas isso aí, eu já conversei com o Marão, já conversei com o Luciano. Isso aí vai ser detectado e nós vamos assimilar. O grupo nosso hoje é um grupo que está no entendimento muito tranquilo, muito fácil. Inclusive os companheiros, na hora que aconteceu, veio um alemão dentro, a hora que eu estava esperando os jogadores saírem do campo, o alemão já veio de mim, o outro já veio, vamos abafar isso aí, já vamos consertar. Vamos lá para o vestiário. Não, vamos treinar, vamos deixar esse cara na cabeça. Então os próprios jogadores já quiseram tomar a iniciativa de resolver. Aí eu peguei o Minhoca no final do treino, que tinha lá dando entrevista, chamei ele e falei, como é que está o Maranhão? Não, está tudo tranquilo, está tranquilo. Quer dizer, os companheiros não preocuparam com o outro. Então isso aí eles vão explorar, mas isso aí não vai atrapalhar em nada. Gente, eu queria fazer um agradecimento a vocês, mas fazer um agradecimento especial para o professor aqui, que realmente você vê com que transparência trata as coisas do Guarani, é por isso que nós estamos indo bem. Muito obrigado.